e assim coma este pão e beba deste cálice. Então, o que está dizendo aqui? Examine-se, pois, o homem. O que é esse examinar? Alguém parou para pensar o que é esse examinar? Não é um exame de vestibular, não é um exame de autoescola, não é um exame que o Senhor quer que você faça e só se passar você pode fazer parte, não é isso. É este exame que eu disse anteriormente na mesa. É um exame da sua própria vida. Deus, como eu estou contigo? Eu tenho sentado à mesa com o Senhor, com o Senhor, eu tenho conversado com o Senhor, como eu tenho feito as minhas decisões, como eu tenho feito, Pai, a tua vontade, como é isso, Senhor? Então cada um vai se examinar. No dia a dia nós precisamos nos examinar, porque quando nós examinamos, nós damos a oportunidade de Deus nos corrigir. Senhor, está errado. Como um aluno que pergunta, professora, está certo? E a professora fala assim, olha, está certo, mas você pode melhorar, você pode colocar um tio aqui no mão, né? Está certo o MAO, mas se você colocar o tio vai ficar perfeito. Então vai ali fazendo acertos. E é assim que Jesus quer que nós façamos com Ele. Senhor, está certo o que eu estou fazendo? Esse ato, ó Pai, vai trazer dignidade ao Teu nome, vai adorar o Teu nome. Então, esse autoexame é pessoal. Nenhum pastor, nenhum líder, ninguém pode dizer você não pode ceiar porque você está em pecado. Nós não somos ninguém para acusarmos alguém. Ninguém aqui tem procuração de Jesus. Alguém tem procuração de Jesus aqui para ser o algoz? Não tem, não. Ninguém tem procuração aqui de Jesus. É o próprio Jesus que vai nos trazer essa paz no nosso coração. Mas cabe a nós examinarmos a nós mesmos. Senhor, como eu estou? Que pecado que eu não confessei? Como eu estou andando com o Senhor? Porque eu quero ceiar, Pai. Eu quero sentar contigo na mesa. Não só na ceia do Senhor, na igreja, mas eu quero poder sentar frente a frente com o Senhor um dia lá na mesa, grande mesa celestial. E na minha casa também, Senhor. Então a ceia é um ato de reflexão, a ceia é um ato de comunhão com Deus e com os irmãos. Não adianta nós termos comunhão com Deus e não termos comunhão com o nosso irmão. A palavra de Deus já diz como nós vamos amar um Deus se não amamos a quem nós vemos, que é o nosso irmão. Então é tempo de comunhão. Não existe essa questão de eu não vou muito com fulano, eu não vou muito com ciclano, então eu não sei o que eu vou fazer. Querido, em nome de Jesus, aqui você não tem obrigação de pensar em ter que ter alguém ou não. Nós temos que amar todos indiscriminadamente. Nós não podemos escolher, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Não existe isso na casa de Deus. Não existe isso no pastoreio verdadeiro. Todos são iguais diante de Deus. E que nós possamos reproduzir esse amor de comunhão com os nossos irmãos. Cada um tem um desafio pessoal, cada um tem uma facilidade em algo, cada um tem uma luta que nós precisamos orar, cada um tem algo específico, mas nós temos que amar os nossos irmãos. Então a ceia também é comunhão. Não adianta só termos comunhão com Deus. Eu tenho uma vida de jejum, de santidade, de oração, eu faço isso, eu faço aquilo para Deus, mas você não cumprimenta o teu irmão da igreja, você não ama o seu irmão na igreja, você não visita o seu irmão na igreja, quando falta alguém você não pergunta. Eu não estou dizendo aqui só para a nossa igreja, eu estou dizendo que é muito mais além das paredes da nossa igreja. Então a ceia é comunhão com os irmãos. E isso, cada dia mais, nós vamos experimentar à medida que a igreja for crescendo. Personalidades são diferentes, jeitos são diferentes, modos são diferentes. Nós temos que continuar amando os nossos irmãos, igreja. Não é tempo mais de nós escolhermos nada, a não ser escolhermos obedecer a Deus. Então, a ceia também é este ato de comunhão. Está lá em 1 Coríntios 10, 17. Vamos voltar 2 páginas e vamos ler. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão, ou seja, do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, como igreja do Senhor.
Muitas pessoas falam assim, eu sou a igreja. Não, você é parte do corpo da igreja. Ninguém é igreja sozinho, a igreja é o corpo de Cristo. Então, cada um aqui é uma parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo junto se torna uma igreja. É claro que quando a gente fala assim, eu sou a igreja do Senhor, é uma forma de falar, como a gente fala, estou morrendo de fome. Ninguém está morrendo de fome, eu estou morrendo de frio. Não, é uma forma, uma expressão, quando a gente fala, eu sou a igreja. Mas para o entendimento, a igreja é o montante de corpo de Cristo, que cada um aqui é uma representação do corpo de Cristo, porque estamos juntos ao pão, que é o corpo de Cristo, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. A ceia também é um ato de esperança. Quando nós celebramos a ceia na igreja, nós vamos celebrar um memorial do que o Senhor fez, a cruz, o amor sacrificial. Temos comunhão com Deus, temos entendimento de comunhão com os irmãos, mas também um ato de esperança, porque lá atrás temos a cruz. No nosso lado temos nossos irmãos, e lá na frente temos a volta de Cristo. Então, se tudo parece difícil, se às vezes estamos vivendo situações que estamos meio que à beira de um desespero, a ceia nos faz lembrar que Jesus vai voltar. E quando pensamos em Jesus que vai voltar, quando pensamos na vida eterna, tudo se torna pequeno demais. Às vezes, um pneu furado tira tanta paz de uma família. Às vezes ali alguém que fecha o carro tira tanta paz de uma família, mas quando nós lembramos da vida eterna, tudo fica muito pequeno. A nossa vida aqui é muito passageira, e a ceia nos faz lembrar disso, que nós devemos ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e que nós estamos indo para o lugar. Nós não estamos aqui apenas fazendo menção de nós mesmos, nós estamos fazendo menção do próprio Deus. A ceia faz menção de algo muito maior do que nós, que é a vida eterna. É a presença de pensar que um dia nós estaremos com o Senhor na vida eterna. É algo misterioso, mas que a palavra do Senhor nos promete. Nós, como servos do Senhor, pegamos essa promessa e vivemos essa promessa. E a ceia nos traz essa esperança de que o Senhor vai voltar para buscar a igreja. E nossa terra não é aqui, a nossa terra é lá com o Senhor. Por isso que aqui temos lutas, dificuldades, problemas, tantas coisas, porque o Senhor quer nos provar, para nos aprovar diante dEle. Porque lá sim não haverá dor, nem choro, nem pranto, nem luto, nem nada. Lá nós estaremos adorando ao Senhor com liberdade de espírito, com comunhão plena com o Senhor, entendimento e discernimento de todas as coisas. Então, não atribule o seu coração por coisas que vão passar. Tudo passa, igreja amada do Senhor. Só não pode passar a presença do Senhor. Tudo passa, medo, traições, luto, dores, tudo passa. Desemprego, doença, vai tudo passar. Só não pode passar a presença do Senhor na nossa vida. Então, quando nós ceiamos, nós estamos lembrando que o Senhor Jesus vai voltar. E isso tem que trazer em nosso coração paz, de saber que Jesus vai voltar. E não medo de sermos reprovados, porque a reprovação é se nós negarmos a Jesus. Mas se nós tivermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tivermos fé e guardar a nossa fé, a salvação é alcançada, em nome de Jesus, por causa do Senhor. A ceia não é apenas um rito, é um relacionamento. Então, não é algo que nós fazemos todo mês, todo segundo domingo, ou aqui é o primeiro domingo, outras igrejas é o segundo domingo. Não tem problema, mas não é um rito, igreja. Nós não participamos da ceia por um rito, por uma obrigação, mas nós participamos da ceia como um memorial, um relacionamento da parte de Deus e para com os irmãos. Hoje é uma palavra de esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas ceiam e não entendem o princípio da ceia. E quando eu vou conversar ou vou dar um estudo especificamente, a gente percebe muitas dúvidas. Então eu resolvi na ceia falar um pouco sobre a ceia. Glória a Deus. Ainda em 1 Coríntios 11... Você está ligado aqui, igreja, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Então, 1 Coríntios 11, no versículo 23 a 29. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Que é o texto que nós lemos na ceia. Porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei. Vamos parar por aí. Quem está dizendo isso? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo. Paulo está dizendo que ele recebeu revelação da parte de Deus da ceia. Porque quando houve a ceia, Paulo não estava no meio dos discípulos. Paulo se converteu depois, né? Ali no caminho de Damasco, o Senhor o chamou e ele foi revelado ali a ele a presença de Deus. Ele ficou cego, não conseguiu comer durante 3 dias, e ali ele se tornou um servo do Senhor. Jesus havia já ressuscitado ali, né? E estava ali se apresentou a ele em forma de luz que o cegou. Então Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor o que também estou me ensinando para a igreja de Coríntios, e que é também extensivo a nós. O que ele então aprendeu e o que ele está nos entregando? Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão. Ou seja, a ser instituído naquela noite, na sexta-feira, supostamente, que ele foi traído ali antes. Ele tomou o pão, ele deu graças ao pão e partiu e disse, tomai, comei o pão, este é o meu corpo que é partido para vós, fazei isto em memória de mim. Então ali ele pega o pão, ele parte o pão. Agora eu te pergunto, ele pega o pão e tira o pedaço do traidor, ou ele entrega o pão para o traidor? Entrega o pão para o traidor. Então, isso significa que não é nós que vamos escolher quem senta muitas vezes conosco, mas o Senhor, o próprio Deus, é que vai delimitar isto. Por isso que a igreja é tremendo o poder de uma igreja. E quando às vezes a pessoa tem uma oportunidade de estar na igreja liderando, ela aprende como até no trabalho dela gerenciar melhor as coisas. Porque na igreja, querendo ou não, você faz aquilo que é para ser feito dentro da palavra de Deus. E lá no trabalho, você tem que refletir o seu conhecimento da Bíblia para os seus colegas de trabalho, amando os colegas, sendo honesto com os colegas, e ali gerenciando da melhor forma possível, ainda que tenha um traidor aí no meio ali. Então, Jesus, ele tomou o pão e dividiu e fala, comei, porque este é o meu corpo. E aí no 25 ele continua, depois da mesma maneira, também ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice de cear, depois de cear, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. O cálice, ali com o suco de uva, representa o sangue de Jesus vertido na cruz. Mas não significa apenas o sangue de Jesus. O cálice significa um novo tempo com Cristo. A nova comunhão, um novo tempo com Cristo. A graça do Senhor estava ali, através do corpo de Cristo, representado pelo pão, e o cálice ali, no nova aliança com o Senhor. Nós temos uma nova aliança com o Senhor, é a aliança do amor, a aliança da graça do Senhor, mas que isso também não é motivo de nós pecarmos e pensarmos, estou na graça, vou pecar, porque pior que a ignorância é o pecado consciente. Então, nós não podemos, a graça não é a justificativa para pecarmos, mas a graça é um entendimento soberano de que ainda que eu entenda e que ainda que eu venha a pecar, o Senhor nos perdoa. Então a ceia é muito mais do que um ato institucional de obediência, é um ato de comunhão vertical e horizontal, é um ato de memória do que o Senhor fez, é um ato de anunciar que Ele vai voltar para buscar a igreja, e é um ato de que nós devemos distribuir a ceia para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aleluia. Judas, ele creu em Jesus, mas ao mesmo tempo ele negou Jesus, e ele foi tirado da parte da ceia? Não. Então nós não temos que definir quem vai participar, quem não vai. Isso cai por terra todo tipo de entendimento outrora de que o pastor não deixou ceiar porque ele julgou que eu estava em pecado. Não é isso que a palavra nos ensina, igreja. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos trazer uma autoanálise de nós, e não é só na hora lá, ou seja, a pessoa pecou a semana inteira, o mês todo, 30 dias, aí no 31º quer ser, Senhor, eu fiz isso. Não, procure se analisar durante todos os dias, não deixe acumular poeira, é igual faxina dentro de casa, você não vai deixar acumular poeira para poder limpar só uma vez ali por mês, você vai tirando um pouquinho, a não ser que você não tenha tempo. Olha a diferença de um banheiro limpo toda semana e um banheiro limpo uma vez por mês na sua casa.
Né? Então, nós não podemos acumular sujeira espiritual na nossa vida. Nós temos que estar sempre, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo me desvencilhar desse problema, desse pecado, desse hábito, desta mania. Me ajuda, Senhor. Essa é a comunhão que o Senhor quer de nós. Essa é a reflexão que o Senhor espera de nós. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai percebendo que vai ficando velha quando a gente engasga com a água. Misericórdia. Continuando. Então, Paulo nos ensina sobre a ceia revelada a ele por Deus. Eu estava no 24. 26 agora. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Então é um memorial. Toda vez que você for ceiar, hoje quem sentir que vai ceiar, pense nisso. Você está anunciando o que o Senhor fez e o que ele fará através da sua vida. Na sua vida, a comunhão com Ele, e vai estar anunciando que Ele vai voltar. 27, portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber o cálice de forma indigna, igreja? Porque o pastor falou que eu não posso porque eu fiz isso. Não, indignamente aqui é você, depois de entender o que significa ceia, você tomar a ceia por obrigação, porque eu vou tomar, porque alguém pode comentar por que eu não tomei, por uma questão social, por uma questão de rito. O que é tomar a ceia dignamente? Quando você, a pessoa que está tomando, não entende que o pão representa o corpo e o suco de uva representa o sangue de Jesus. O que é ceiar indignamente? É quando nós não entendemos que para cearmos temos que ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos e com a igreja do Senhor. Porque nós já temos comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os meus amiguinhos da igreja, mas eu sou desobediente à visão da igreja, aos pastores e aos líderes. Então, é uma comunhão geral, e comunhão, querido, não é concordância plena. Há discordância, sim, mas com respeito e colocações corretas. Ninguém aqui quer alguém que concorde o tempo todo comigo e com o pastor Estevão, não. Não, pode discordar, amém, igreja? Eu sempre vi a discordância como algo extremamente positivo para o crescimento de uma comunidade. Não é isso. Beber indignamente a ceia é quando você sabe que está no pecado, você não pede perdão para Deus, mas bebe a ceia. Não entende que a ceia é o memorial de Cristo, não entende que a ceia está anunciando que Jesus vai voltar. Isso é beber a ceia indignamente, igreja. Não é porque você está desobediente ao seu pastor, porque você fez isso ou fez aquilo, porque o pastor acha que você não pode. Não existe isso, igreja amada do Senhor, em nome de Jesus. O que é beber indignamente? Quando nós não entendemos, principalmente, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós estamos tomando a ceia, mas se algum de nós tiver um entendimento de que é Jesus mais Maria, Jesus mais João, Jesus mais os meus atos, Jesus mais o que eu devo ser proibido de usar, você está dando a ceia indignamente, porque o que basta é Jesus Cristo. Nós não podemos participar de algo que depende de nós, e sim somente de Jesus. Então bebamos a ceia, utilizemos esse memorial com entendimento pleno da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. O que é entender o propósito e significado da ceia? Como podemos então ver se nós podemos ou não tomar a ceia? Primeiro, crer em Jesus Cristo, como eu disse aqui. Nós temos que crer em Jesus Cristo. Segundo, estar em comunhão com Deus. Eu estou resumindo o que eu expliquei. Outro, estar em comunhão com a igreja. Outro, estar em comunhão com os irmãos. Não adianta eu estar em comunhão com os irmãos, ser simpático com todo mundo e estar zangado com Deus. Porque Deus disse não para mim, porque Deus falou espera. Não adianta. Tem que ser os três. Tem que ser com Deus em primeiro lugar, com a igreja e com os irmãos. Nós temos que examinar a nós mesmos. Examine-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. O que nós devemos examinar?
Aí eu vou trazer uma ilustração aqui para colocar em prática esse autoanálise. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer. Há pecados em mim não confessados? Há algo em minha vida que eu sei que estou errado, mas que eu não confesso diante de Deus? Outra pergunta. Eu estou em desobediência, Senhor, contigo ou com a tua palavra? Outra pergunta que você pode fazer. Eu preciso perdoar alguém ou a mim mesmo? Porque muitas vezes nós temos comunhão com o próximo, mas estamos mal conosco mesmos. Não perdoamos algo que nós fizemos no passado, no tempo da ignorância. O Senhor já nos perdoou, mas nós mesmos analisamos a nós mesmos, nós somos cruéis conosco mesmo. Perdoamos alguém que fez a mesma coisa, mas não temos capacidade de nos perdoar. Então, devemos perguntar, eu devo perdoar, Senhor? Devo, irmão tal, que te fez isso. E eu, Senhor, eu tenho que me perdoar também por alguma coisa que ainda o inimigo usa para poder me acusar? O que já coloquei na cruz, eu já entendi, eu já coloquei diante do Senhor, o inimigo usa aquilo ali para te acusar? Então se perdoe em nome de Jesus. Outra pergunta, preciso me reconciliar? Eu preciso me reconciliar com alguém da minha igreja? Que eu tenho um pouco assim de, eu não tenho tanta simpatia por fulano. Eu não gosto de conversar com fulano. Eu não sento, pede não sei quem. Fulano de tal chega, eu cumprimento a paz do Senhor. Mas eu quero a distância da pessoa. E isso a gente entende mais com a medida que a igreja vai crescendo. Os ministérios vão crescendo, os departamentos vão crescendo. Pessoas vão vindo aos departamentos, pessoas vão vindo aos ministérios. E aí nós temos que amar o próximo, igreja. Então, será que nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos? Outra pergunta, será que nós precisamos reconciliar com o próprio Deus? Ou nós estamos zangadinhos com Jesus porque nós fizemos um propósito nosso mesmo com Deus, esperando que Ele respondesse e não respondeu, e aí eu estou zangadinha com Jesus, porque eu sirvo a Jesus, eu vou para a igreja com Jesus, e Ele não quis me entregar a bênção que eu queria. Ora, por favor, reconcilie-se com Cristo, antes de cearmos. Quem não deve participar da ceia, eu já estou terminando. Quem não deve participar da ceia? É o que o pastor fala que não pode? Não. Então eu vou perguntar de novo. Quem não pode participar da ceia? Quando o pastor fala que você não pode? Não. Quem não pode participar? Quem não crê em Jesus Cristo. Ora, se você não crê em Jesus Cristo, como que você vai sentar à mesa com Ele? Eu só vou sentar à mesa com alguém que eu tenho, vamos supor, diversidade, se for para pregar o evangelho. Há lugares que nós temos que frequentar que não tem nada a ver conosco, mas nós estamos ali com o propósito de sermos bênção e luz naquele lugar. Mas fora isso, não nós convidamos, por exemplo, eu não vou convidar uma pessoa, um traficante, para sentar na minha mesa da minha casa, mas se eu estiver em algum lugar e ele falar comigo, eu sou traficante meu, e aí meu, eu falo assim, Jesus te ama. Eu tenho que pregar o evangelho. Como num certo dia eu estava, encontrei uma pessoa amiga minha há muito tempo, que estava na vida errada outrora, e abracei e falei, que bom te ver, Jesus te ama. Espero que ele esteja bem, eu quero crer pela fé que sim, mas nós não podemos escolher quem vamos falar a palavra, mas sentar à mesa, nós escolhemos quem convidamos à nossa casa. Então nós temos que sentar à mesa crendo em Jesus Cristo. Outra pessoa que não deve participar da ceia, quem não se arrependeu dos seus pecados. Ora, é o que eu falei, vamos supor esse rapaz que socou, a última semana, essa coisa absurda, ele quer ceiar aqui na igreja, mas ele nem sabe que ele fez coisa errada, e aí? É ele que com Deus, eu não posso chegar e falar assim, você não pode ceiar, mas ele não deveria ceiar, porque ele não entendeu que ele pecou contra a própria vida. Quem vive em pecado sem arrependimento, parece que é a mesma coisa, mas não é. Há fatos de que a pessoa pecou e não vive mais, há fatos de que a pessoa continua numa vida de pecado, então sem arrependimento, ela não deve ceiar, porque a ceia é comunhão com Deus. Quem não quer perdoar o próximo, eu não libero perdão, eu tenho dificuldade de perdoar. Querido, perdoar não é um sentimento. Nós não temos sentido de perdoar hoje. Não é isso, é uma decisão. Eu vou perdoar, pronto e acabou.
e assunto encerrado, acabou. Muitas vezes para perdoar a gente vai chorar, a gente vai colocar diante de Deus, Senhor, como é difícil perdoar fulano, mas perdoar é uma obediência que Deus nos manda. Então, se você não perdoou alguém, se você tem dificuldade de perdoar, peça ao Espírito Santo para te convencer disso e perdoe essa pessoa em nome de Jesus e venha para a ceia. Participar também na ceia por aparência ou costume ou rito. Então, se nós participamos da ceia, porque todo mês eu tenho que participar da ceia, porque eu tenho que participar, porque o que a pessoa vai achar? É por aparência ou é por costume? Então você não pode participar da ceia, não deveria participar da ceia, porque a ceia participa quem tem comunhão. Amém, igreja? E para terminar, Mateus 26. Do versículo 26 ao 28. Amém? Amém? E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, e este é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos ele. Porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, Jesus aqui novamente, em outros capítulos, em outros versículos, principalmente aqui nos primeiros 4 livros dos Evangelhos, confirma a questão da ceia. E que nós possamos, em nome de Jesus, entender a ceia. E quando cearmos, termos entendimento pleno e fazermos sem nenhum tipo de constrangimento, mas com entendimento pleno do discernimento, da comunhão, do perdão e do que Jesus fez por nós na cruz. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, passo aqui para o pastor Estevão. Aleluia, Jesus.